Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal e hoje eu estarei fazendo uma exegese, observando as palavras em hebraico, grego, fazendo uma pequena análise através do latim, que é a origem da palavra em português, obediência. Como eu tenho feito sempre no meu canal, a prioridade, a exegese, para que a partir dela nós possamos ter implicações homiléticas e pastorais. E também colaborando para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e na graça. Por isso, esse vídeo terá uma continuação no outro sábado, mais especificamente sobre Hebreus 13, do 7 ao 17, até um vídeo antigo, ainda da época da pandemia, estava já finalizando, caminhando para o final da pandemia, e por isso ali eu estarei fazendo uma análise mais atenta a essa passagem. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. Começando então o estudo, obedecer provém do latim obedium, prestar atenção, dar ouvidos a. Este sentido é o que encontramos no Antigo Testamento, quando o hebraico utiliza chamar, ouvir. No Antigo Testamento, em português, todas as vezes que você tem a palavra obediência, obedecer, é a palavra ouvir que é utilizada, como aqui em Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. E assim nós temos também esse que é o versículo talvez mais utilizado, mais conhecido, quando se fala muito, pelo menos no meio evangélico, sobre a questão da obediência. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer, no hebraico ouvir, é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Na sequência, em 1 Samuel 15, 23, afirma-se que, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Essa primeira parte do versículo possui dois segmentos paralelos. Faz uma comparação. O Antigo Testamento faz muito isso. Reafirmar algo numa segunda linha em outras palavras. Estão utilizando aqui a Almeida atualizada, que eu sempre prefiro para estudos. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então notem como rebelião e obstinação estão sendo comparados. Rebelião traduz meri e obstinação, que aparece como porfiar lá na Almeida Corrigida, traduz raftsar. Então, falando primeiro de meri, aqui eu utilizo o dicionário do Holiday. Primeiro significa obstinação, como se vê aqui em 1 Samuel 15, 23, segundo a Almeida atualizada. Por isso que eu utilizei a Almeida atualizada, porque é uma tradução que está melhor aqui. Aí você tem o uso de filhos da rebelião, da rebeldia, lá em Números 17, 25. A casa rebelde ou a casa da rebelião, lá em Ezequiel 2,5. E o outro significado é de obstinado, como aparece em Ezequiel 2,8 e Provérbios 17, 11. E aí eu peguei esses dois versículos. Ezequiel 2,8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. E Provérbios 17, 11. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele.
Fixar significa instar fortemente alguém, como aparece lá em Gênesis 19. E o infinitivo, o refil infinitivo, que é utilizado lá em 1 Samuel 15, 23, você pode colocar como rebeldia. Por que o dicionário colocou um ponto de interrogação? Porque notem que ao pé da letra, essa palavra não fala de rebeldia, mas é comparada à rebeldia porque a rebelião é você instar fortemente alguém a não obedecer à palavra de Deus. Uma questão bem interessante. Por que Samuel está comparando a rebelião à feitiçaria? Se tornou-se até comum em alguns meios evangélicos, dizer que se você é rebelde, então você se torna um feiticeiro. Mas o que chama a atenção é que no contexto imediatamente anterior, se você ler com atenção lá a passagem, logo no contexto anterior, ele levanta um monumento. Aquele monumento pode ser entendido primeiro como uma celebração da vitória que ele entende que acabou de conquistar sobre os amalequitas. Mas a palavra que é utilizada ali também é utilizada em contexto cultual. Então, quando diz que ele erigiu um monumento, para que ele erigiu esse monumento? Ele pensava que estava sendo erigido para Deus, mas é como se fosse para si mesmo, como se fosse um ato de idolatria e de feitiçaria. Por isso que a feitiçaria vai ser comparada como o culto aos ídolos do lar. Então, aqui eu trouxe um comentarista que traz uma observação bem interessante. A primeira linha desse terceiro dístico, ou seja, dessa dupla, como mostrei anteriormente, afirma que a rebelião ou desobediência deliberada é um pecado tão grave quanto o pecado capital da adivinhação. A conclusão do dístico declara que a arrogância ou insubordinação é equivalente à idolatria. Terafim, que ao pé da letra fala desses ídolos do lar, presumivelmente porque também envolve a remoção de Adonai, ou seja, do Senhor, de seu lugar legítimo na vida de cada pessoa. Ou seja, a rebelião, ela é direcionada a Deus. Quando se fala da rebelião contra um líder, é porque a rebelião está sendo contra a autoridade de Deus que está sob aquele líder. Mas, obviamente, o líder precisa estar debaixo da direção divina e precisa estar totalmente obediente à palavra de Deus. Como observa Kirkpatrick, eleva a vontade própria a um Deus. Curiosamente, antes que a vida de Saul terminasse, ele e um membro de sua família estariam ligados tanto à adivinhação, como está naquela famosa passagem que ele vai consultar uma feiticeira, quanto ao terafim, lá naquela passagem em que Davi precisa fugir e é colocado um terafim na cama, no lugar de Davi, para que ele possa escapar. Nós temos que tomar cuidado sobre essa questão da rebelião, porque a rebelião, como eu disse, precisa estar é contra a autoridade de Deus. O que lá em Atos dos Apóstolos diz? Que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando um líder, ele deixa de estar sob a orientação divina e deixa de estar debaixo da autoridade da palavra de Deus, como desde os primórdios, vários comentaristas evangélicos pontuam isso, está na base do pensamento evangélico. Vamos lembrar que na Idade Média se pedia uma obediência cega, obediência à pessoa, e chegava-se a dizer exatamente isso. A obediência tem que ser cega e alguns líderes na Idade Média, eu estou acima até mesmo da palavra de Deus. E foi contra isso que a reforma protestante, ela brigou com bastante vigor. Por isso a obediência nunca pode ser cega. E por isso que eu vou trazer aqui uma reflexão sobre essa palavra radar, que pode significar governar, pisar, ter domínio. Esse verbo significa caminhar, dirigir ou guiar.
Substantivo pode referir-se a um atendente, a um exército, a uma tropa de polícia. O verbo, lá no Antigo Testamento, ressalta o ato de dominar pela força e envolve a mesma nuance dos sentidos de machá-lo, que é um verbo lá utilizado em Gênesis 1, significando governar. A conotação negativa do verbo fica evidente pelos casos em que a comunidade israelita é advertida contra subjugar compatriotas. Em Gênesis 1, 26 e 28, o verbo ocorre com um sentido positivo. Isso, inclusive, é usado para mostrar com conotações acerca do debate ecológico que o domínio que o homem tem que exercer sobre a natureza não pode ser despótico e nem tirano, mas com responsabilidade. Que a humanidade, criada à imagem de Deus, deve subjugar a terra e reinar sobre todos os animais. Subjugar significa não um serviço tirânico, mas que possa extrair dela o melhor. A espécie humana é dada a responsabilidade sobre a criação de Deus, como fica evidente pelo fato de que esse comando é parte da bênção de Deus. Eu tirei isso aqui do Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. E aí vem aquela reflexão com 1 Pedro 5, 2 ao 3, que aí já vamos começar a fazer a ponte para o que o Novo Testamento tem a dizer sobre todo esse assunto. E isso é um alerta para os líderes. Da parte do liderado, ele precisa tomar muito cuidado para que ele não se insurja contra a autêntica unção de Deus que está sobre o líder, que está totalmente debaixo da direção de Deus. Da parte do líder, tomar muito cuidado para que ele não venha a ficar fora da direção de Deus. Vamos lembrar, já que se utiliza muito 1 Samuel 15, vamos lembrar que Saul, ele começou o seu governo escolhido por Deus, não foi o povo quem o escolheu. Ele começou debaixo da unção de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele ficou à parte, ele se colocou fora da orientação divina. Por isso é que a palavra de Deus faz essa orientação aos líderes. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por isso que o líder, ele exerce a sua autoridade através do exemplo. Exemplos arrastam. O chefe, ele quer apenas e tão somente dar ordens. E nesse caso ele está tendo domínio. E aqui a palavra de Deus diz para que não se exerça domínio sobre a herança de Deus, que é a sua igreja. Agora, uma pequena observação através do latim. Eu tenho falado muito sobre essa questão de submissão, obediência, de subserviência. Submissão, eu tenho até falado que dentro de uma etimologia popular, eu posso colocar submissão como estar debaixo de uma missão. Mas segundo o dicionário Oxford de latim, da parte daquele que submete significa permitir crescer, amadurecer, dar assistência. Então, submeter não é humilhar, não é deixar a pessoa debaixo dos pés e assim por diante. Agora, isso é no contexto original latino. Posteriormente, porque quando você analisa latim, tem uma história longuíssima. Então, conforme o Império Romano foi se formando, e eles foram cada vez mais tendo uma mentalidade militar, posteriormente passou a ter um significado de abaixamento da voz, inferioridade e, no lado positivo, puxado aí pelos poetas e filósofos, simplicidade de estilo. Obediência nunca pode ser cega, porque obediência, submissão, não pode ser confundida com subserviência. A origem da palavra é o latim subservio, que é uma palavra não documentada no português antes de 1690.
ela traz o sentido de ser escravo, servir de maneira vil e humilhante, condescender em demasia. E por isso, devido a essa grande carga de conotação negativa, ela não é utilizada na Bíblia, seja no latim ou seja em português. Então, por isso que, mais uma vez eu digo, obediência nunca pode ser confundida com subserviência, que é, portanto, uma obediência cega. Mesmo quando se diz, mas a fé é um salto no escuro. Não, a fé ela é um salto no terreno seguro daquele de quem nós nunca podemos esperar nada de ruim, que é Deus. Então, a fé, ela não é um salto no escuro, não é algo destituído do uso das nossas faculdades mentais, da nossa inteligência. Lembrem que nós não podemos dizer, mas Deus nos compara a ovelhas, ovelha não pensa. Vamos observar a questão da metáfora. Quando fala que nós somos comparados a ovelhas, é para falar do cuidado que a ovelha requer, do seu senso de se deixar guiar pelo pastor, mas nenhum animal pensa. Então nós somos comparados a ovelhas, mas nós pensamos e devemos pensar, porque a imagem e semelhança de Deus no homem está justamente na faculdade mental. É isso que nos diferencia dos animais. Vamos agora para o Novo Testamento, e aqui eu aproveito para tirar aquelas palavras que aparecem lá em Hebreus 13. Primeiro, peito, no grego. Essa palavra tem sentidos tais como confiar, estar convencido, crer, seguir e até mesmo obedecer. É essa palavra que é utilizada no Novo Testamento para obedecer. Mas notem que ela significa primeiro confiar, estar convencido, crer, seguir. Então, quando você obedece, primeiro você confia. Quando você obedece, você está convencido. Quando você obedece, você crê. E finalmente você segue. Estar convencido é o sentido lá em Hebreus 13, 18. Estar convencido faz bem sentido em Atos 21, 14, por exemplo. E finalmente obedecer em Hebreus 13, 17. Mas notem como há uma íntima conexão entre obedecer e se deixar convencer. Somente nos últimos 2 versículos o termo assume a importância teológica com sua ênfase no obedecer à verdade. A obediência, ela é, acima de tudo, uma obediência à verdade, a verdade do Evangelho. Em tais conexões, não crer é o oposto. Então, não obedecer, ela tem essa conotação de não crer. Quando o assunto é seguir falsos messias, o sentido de ser seduzido está presente. O termo é abundante no Novo Testamento, ao todo 52 vezes. Um bom exemplo pode ser encontrado em Lucas 16:31, segundo Almeida atualizada. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, se deixarão convencer, se deixarão obedecer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha como a obediência está relacionada intimamente aqui a ouvir Moisés e os profetas, ou seja, Pentateuco, profetas, é a maneira como os judeus se referem a todo o arcabouço do Antigo Testamento e, portanto, da Palavra de Deus. Outros bons exemplos podem ser encontrados ainda lá em Lucas 18:9 e 25. Lucas 18:9 propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Na obediência à palavra de Deus, ao líder que está debaixo da unção de Deus, é confiar em si mesmo na sua própria capacidade. Lucas 25, mas se dissermos, dos homens o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Obedecer é estar convicto. A outra palavra que é utilizada lá é ripeico, que é traduzida como estar sujeito. É formada por ripo e eico. Eico é ceder. Então, ripeico significa
fazer uma sessão, você ceder de maneira excelente, como está lá em Gálatas 2:5, quando ali o apóstolo Paulo, num contexto bem parecido com o que é utilizado lá em Atos, fala que não podemos ceder quando a questão envolve a obediência, acima de tudo, à palavra de Deus, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Se eu preciso fazer uma opção entre a palavra de Deus e a simples palavra do homem, importa mais obedecer a Deus e a sua palavra. Ceder o lugar, ceder a palavra e, no nosso caso, a palavra de Deus. Ceder aos mais velhos a precedência nos caminhos, nos assentos e nos discursos. Você se sujeitar significa você reconhecer que aqueles que têm mais maturidade, que têm mais idade, eles têm mais experiência. E por isso que é ceder aos mais velhos a precedência nos caminhos, nos assentos e nos discursos. A palavra obedecer, ela é ripakuo, que também é formado por ripo e akuo. Akuo é ouvir, é a origem da palavra acústica no português. Então, ripakuo quer dizer ouvir com bastante atenção, com bastante ênfase. Não simples escutar, mas é o prestar atenção. É aquilo que em inglês chamam de listen. Então, primeiro ouvir a porta, ou seja, abrir, e obedecer. O termo é usado nesse sentido em referência às esposas, filhos e servos, quando diz, por exemplo, filhos, obedecei vossos pais, a demônios e a natureza, ou seja, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem, falando de Jesus. A humanidade em geral, relativamente às forças morais boas ou más, e à comunidade. O uso do termo lá na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, mostra o quanto era forte o papel da audição na obediência. Agora, o mais importante aqui, que aí nos dá uma questão pastoral de suma importância. Obedecer sempre no Novo Testamento está relacionado a ouvir com atenção e sempre associado às conexões familiares. A obediência entre pastores e membros tem que ser entendida não como algo de domínio, lembre do que está sendo falado lá em 1 Pedro, não é relação de patrão-empregado, a igreja não é uma empresa, a igreja é uma família, e quando se pede a obediência, é igual à obediência que o filho deve ao pai. É isso que precisa ser entendido. A obediência é uma questão de relação de pai espiritual para os filhos. E é por isso que aqui mostramos como a exegese traz essa contribuição mútua, tanto para o líder quanto para os liderados, tanto para o pastor quanto para os membros. E aqui eu mostro a bibliografia que eu utilizei aqui durante esse estudo e eu vou deixar o PDF num link aqui nas descrições do vídeo.